Salve, salve, galera! Estamos iniciando mais um episódio do Café com Corrida, o podcast da Golfit Assessoria Esportiva. Hoje na parceria do Postos DSL e distribuidora Santa Lúcia para conversarmos sobre a importância do treino intervalado. Quem nos escutou no último episódio aí, se não escutou, corre lá. A gente falou muito sobre iniciante. A gente está começando esse tópico de treinamento começando com treinamento intervalado, porque o iniciante ele começa muito com esse treinamento e a gente vai conversar mais sobre isso aí, o que é o treino intervalado. Xande Tavares, ou Alexandre. Fala, galera. Como a Simara fala, né? Que Alexandre. Fala, galera, beleza? Márcio Preto, Temistocles. E treino intervalado, então, basicamente aquele que tem um estímulo e tem a recuperação, mas dentro dessa recuperação aí, chamada de descanso, tem descanso ativo, tem descanso passivo, e a gente vai descobrir um pouquinho o que é isso aí. Né? Não, e já vamos começar com uma polêmica, né? A gente tem a questão do treino intervalado e as pessoas, no geral, pensam que sempre é de alta intensidade. Tiro, né? Colocar esse nome aí né, de cara? tiro, o pessoal pensa treino que tem intervalado que ir a 110%. tem que ser em alta intensidade. Pauleira. E a gente sabe que, principalmente, para quem está iniciando, não é com alta intensidade. É um treinamento intervalado de baixa intensidade, de média intensidade, até chegar nos estímulos mais realmente, né? Com estímulos mais fortes, com estímulos, né, muito fortes, né? Que não é também o mais forte da vida. Que não é o mais forte da vida. Vai depender muito né? da experiência do corredor, do momento dele, né? Se o cara é iniciante, como o Neto falou, se o cara é um intermediário avançado, o cara vai fazer um treino mais intenso, né? Às vezes a gente vai falar aqui sobre os tipos de treinamento, né? Tem intervalado, tem fartlek, tudo isso aí é intervalos, né? Que tu vai fazer, né? Diferenças de intensidade durante a corrida, né? A gente pega o iniciante, bem iniciante lá, que não consegue correr por 10 minutos consecutivos. Vai aparecer lá na planilha que você vai fazer 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando, muitas vezes sem ritmo indicado, porque o nosso objetivo é que você consiga se manter correndo nesse tempo e ir aumentando daqui a pouco 2 minutos. Muitas vezes vai ser um trote. Vai ser um trote leve, conforme conseguir isso hoje. Né? No próximo treino, conforme hoje tu conseguir. Então a gente pega o caminhante, muitas vezes, ou o corredor que consegue correr um pouquinho só, 1 minuto, 2 minutos, e estrutura o treino para que seja factível, de forma intervalada. Estímulo um pouco mais forte do que a caminhada. Então é um trotezinho, entendeu? E aí a caminhada para descansar, e assim vai. Isso é um treino intervalado. Mas claro que a gente tem um leque de opções de trabalhar com baixa ou baixíssima intensidade até alta intensidade. E a gente vai começar agora com intervalado extensivo, Xande Tavares. Esse é um intervalado que a gente chama de um pouquinho mais de volume de treino, né? Digamos, do intervalo, né? Podemos dar um exemplo aqui, vai correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, 1,5 km, com uma intensidade não tão alta e com um descanso um pouquinho menor também, né? E uma recuperação também, não precisa ser uma recuperação tão grande porque ele não está num volume, numa intensidade tão alta, né? Então esse treino, a gente trabalha mais com ele para trabalhar mais a resistência da pessoa, né? A resistência do corredor, né? E esses tipos de intervalos, às vezes até um iniciante pode fazer um intervalo, por exemplo, para ele 2 minutos é um intervalo extensivo, né? Entendeu? Então, vai muito da experiência do corredor, né? Mas o intervalo extensivo é um intervalo um pouco maior, né? Vai correr 1 quilômetro, 2, enfim, né? Com uma intensidade não tão alta, né? Depende da experiência do corredor. Às vezes, por exemplo, para correr um cara que vai correr uma maratona, um cara experiente, o cara vai correr um intervalo extensivo de 2 km numa intensidade alta, né? 5 km. Um intervalo de 5 km numa intensidade alta, né? Para ele, né? Então, vai depender muito da experiência do corredor, mas é um intervalo um pouquinho maior e com uma intensidade não tão alta. A extensão, então, só para ficar mais claro, né? A extensão, completar a informação. O extensivo refere ao estímulo. O estímulo é mais extenso. Então, ele é mais longo do que o intensivo. Confere? Então, o estímulo, ele é extenso. Ele é um pouquinho maior. Só para ficar mais... Isso aí. A palavra mais dita. Se ele é maior, não quer dizer que é obrigatório, tende a recuperação ser menor. E a intensidade, né? E a intensidade também não ser tão alta, porque esses dois pilares nunca são aumentados de uma forma, né, juntos. Então, assim, maior estímulo em termos de volume, menor estímulo em termos de intensidade. Pode dar problema. Pode dar problema se fizer as duas coisas juntas. São inversamente proporcionais. Isso. Então...
Falando inversamente, agora é o intensivo, Márcio. O intensivo, a característica desse treino é a distância que você vai correr é menor, então, digamos lá, abaixo de 1 quilômetro, né? 800, 600, 400, 200, 100, 50 metros. Isso é intensidade, né? Está relacionado à distância que ele vai correr. Mas aí o tempo de recuperação e a intensidade são maiores, porque como ele tem que correr numa velocidade mais alta, ele precisa de mais tempo de recuperação. Então, o intensivo, a característica dele é essa. Só que uma coisa importante a gente saber, isso serve para o iniciante, né? Então, o iniciante começou correndo lá 2 minutos, porque agora ele pode correr, quando ele estiver mais avançado, ele pode correr 30 segundos, só que numa velocidade muito maior, né? Muito maior em relação ao que ele corria 2 minutos. Virou um intervalado intensivo. Já para alunos mais avançados, maratonista, então o maratonista está dando tiro de 1.000. Só que daí a gente tem que entender também, porque é muito relacionado à intensidade, à velocidade que ele vai correr, o pace que ele vai correr, com a prova que ele vai fazer. Porque quando a gente fala, é uma velocidade mais rápida do que ele vai fazer na prova, mas também não é tão muito mais rápida, porque foge muito também, aí coloca o corredor, o custo-benefício não é tão bom, porque pode colocar em risco, porque ele está correndo uma velocidade tão alta. Dando um exemplo aqui mais fácil de entender, eu vou correr a maratona para 4:15. O intervalado intensivo nosso de 1.000 metros é 4, 3:55. Dá para correr 3:30? Dá, mas não vale a pena. Você não vai correr nem próximo disso e ainda vai se colocar em risco, né? E o desgaste, né? Desgaste muito maior, sem necessidade. E isso a galera erra muito. O cara vai correr a maratona para 4:20 e está dando tiro para 3:30. Tá totalmente errado, ele não chega nem perto disso na prova. Então ele está se colocando em risco à toa. Só um exemplo, né? Então é isso aí. Intervalado intensivo, característica é distâncias menores e velocidade mais alta, consequentemente, da velocidade ser mais alta, precisa de mais tempo de recuperação. Um exemplo, tiro de 400 metros com pace perto de 90%, 100%, e até mais, 105%, 110%, dependendo do nível do corredor, com intervalo de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, depende, né? Interessante que quanto menor a distância que você se prepara, mais vai aparecendo os intensivos, né? Quanto maior a distância, então é diferente de quem se prepara para correr 5, bem, e 42 vai mudando os tipos de treino intervalado aí na sua... Os tipos de estímulos, né? Os tipos de estímulos. Beleza. Dentro do intervalado a gente tem as formas de descansar, né? Que também estão atreladas ali aos tipos de treino. Descanso ativo e passivo, Neto? Descanso ativo e passivo, né? A gente tem essas opções para estar trabalhando com os alunos. O descanso ativo, como o próprio nome diz, é ativo, né? Então, muitas vezes, dentro dessa estrutura de treino intervalado, seja extensivo, seja intensivo, a gente vai dar um descanso entre um estímulo e outro. Esse descanso, seja mais curto ou mais longo, ele pode ser ativo ou não. O ativo, muitas vezes se usa uma intensidade bem abaixo do que o próprio ritmo leve de corrida dele. Então, muitas vezes é um trotezinho. Mas aí depende de quem está fazendo esse treino também. Muitas vezes não é nem o trote, é uma caminhada. Então, você vai caminhar, vai dar o estímulo e descansar ativamente caminhando, ou ativamente com um trotezinho para entrar no próximo estímulo. Basicamente, é isso o treino, ou o descanso ativo. O passivo, ele entra muitas vezes em duas situações. Ou quando o intensivo é muito intensivo, sobretudo para corredores lá de velocistas, né, que tem uma intensidade bem alta, e aí o passivo para completamente, fica parado para recuperar toda a via e dar o 120, 130, 150% no próximo estímulo, né? Ou quando o cara é muito iniciante. E aí ele dá um estímulo e não consegue recuperar, mesmo caminhando, para o próximo estímulo. Então, dá um estímulo curtinho, leve ou moderado e respira, descansa 1 minuto, 2 minutos, seja a gente até aumenta às vezes o descanso. Isso, né, aumenta o descanso para o cara recuperar e poder ir para o próximo, né? Isso aí a gente tem que jogar, né, ou trabalhar com essas ferramentas, mas olhando o que temos de teoria e ciência, né, para prescrever, mas, muito importante, olhar quem está sendo treinado, né? As condições dessa pessoa que está treinando ali. Ele consegue ou não fazer. E aí importante. Eu ajusto, aí vem de novo o papel do treinador, né? Olhar quem está sendo treinado, adaptar o treino, usar as ferramentas teóricas, né, para que isso seja factível e o cara que está treinando, a pessoa que está treinando tenha sucesso, né? Essa é a nossa ideia, o nosso plano.
né? Para mim, o descanso ativo é de sobrevivência. Tenho Sim. feito aí uns tiros e 200 metros coloco de descanso ali para voltar a alma pro corpo ali Sim. num trote bem lento, 7 e pouco. Pra seguir. Pra seguir, Mas de voltar. verdade, assim, o melhor descanso mesmo é aquele depois do treino, quando a gente acaba o treino e dá uma sentada lá no posto Santa Lúcia, né? Pra tomar um cafezinho e comer um pão de queijo, comer uma torrada. torradinha, Esse é o melhor descanso lá no nosso parceiro, É a né? energia, né? É a energia Os treinos que- intervalados isso que leva a aí. gente E longe. leva né? a gente longe, vai além com essa energia aí, né? Esse descanso é bom. Cara, só falando aqui, então quem está escutando a gente pode dizer que tenha visto que o intervalado, a gente falou sobre ativo e passivo, mas pode ter outro nome também, né? Quando é ativo, a gente chama de intervalado, e quando é passivo, chama treino de repetição. Pode ser que você veja essa nomenclatura aí. E é assim, então, no treinamento, quando o intervalo é parado ou caminhando, a gente chama de treino de repetição, que é muito mais usado pelos atletas de velocidade, por causa da intensidade. Não é o caso do aluno iniciante, né? É mais para um pessoal mais avançado que treina intensidade mesmo e precisa ter um intervalo passivo. Intervalo de 4 minutos entre tiro ou mais, né, cara? E aí já os intervalos que a gente ativos, aí são os famosos intervalados. E aí, qual a diferença, Márcio, de fazer intervalo parado ou fazer caminhando? Primeiro, o treinador vai direcionar da melhor maneira que ele entende que é a sua fase. Mas, quando você tem um intervalo, caso maratonista já está treinando e tal, o intervalo ativo é muito melhor na recuperação, é mais desgastante, porque você deu o tiro lá, seja ele qual for a Mas sua- ele se seu tiro. beneficia mais, né? Sim, essa ressíntese do lactato, né? Então, faz com que o aluno ele consiga se recuperar melhor, tá? É mais difícil você terminar um tiro e continuar num trotezinho leve, mas esse trote Mas leve faz com que você tenha E uma é melhor... até bom para controlar aqueles que querem fazer os tiros mais fortes, né? exatamente, isso. Vira e Porque mexe, o cara não vai completar o treino, vai quebrar e vai aprender, né? Vai Deixa eu dar- segurar esse trote É. aqui. Tipo, vou fazer um trote mais rápido. Não, preciso segurar, porque senão não dou Não conta, vai. né? É bem isso. Também não vai fazer o E estímulo os tão treinos, forte. esses treinos intervalados, qualquer tipo, com repouso ativo, passivo, ele é importantíssimo na periodização do treinamento, né? Justamente para ele melhorar o seu limiar, né? Para fazer uma prova de 3K, de Sim. 5K, de 10K, pô, tá fazendo a prova um 10 km para 50 minutos, cara, fazendo intervalados, com repouso, ativo, passivo, enfim, daqui a pouco o limiar dele já vai melhorar lá, ele já vai estar fazendo em 48 minutos esse 10K. Então, Aham. o intervalado é muito importante. A gente vê, às vezes, né? Tem alunos nossos mesmo, né? Nossos atletas aí, tem gente que gosta muito do intervalado e tem gente que odeia, né? Aham. Mas enfim, tem que saber dosar aquilo ali e tem que fazer os dois tipos de treinos, não adianta, né? Ele é muito bom, né? Coloca o corpo para trabalhar numa intensidade mais alta do que ele vai trabalhar no dia da prova, né? Um pouco mais abaixo do que ele tem que segurar na prova, né? Em termos de pace. Mas também ajuda na técnica, né? Correr mais rápido favorece uma técnica, um tempo de resposta ao solo mais rápido. Então tem os seus benefícios. É mais difícil, sim, mas traz muitos benefícios para o corredor. É isso aí. Isso aí, alguma isso aí, coisa? galera. Esse Acho que é episódio isso. foi feito um tiro, né? Esse Foi é um tirinho. Foi um tirinho Foi um aí de tiro. 400 Aham. e fechou. Não deixe de seguir também nosso parceiro aí, DSL, nas redes sociais. Faça seu pós-treino lá, curta também. Nos siga lá no @golfit.assessoria esportiva. Se inscreva no nosso canal, porque o episódio completo vai estar lá e os recortes vão todos lá para o nosso Instagram. É isso aí.